que você tem de proposta para os nossos que estão recém-chegando, nossos bebês, nossas crianças que estão muito esquecidas, muitas vezes acabam morrendo, né? E com certeza os profissionais de saúde, né? Principalmente os obstetras e os pediatras, que estão no limite, muitos estão se matando até, com suicídio, tendo sobrecarregado, né? Então eu queria saber o que o senhor, meu amigo, tem uma proposta, ou não, se tem agora no momento, ou vai ter, para o senhor colocar, pelo amor de Deus, para o Rio Grande do Sul e para o Brasil, sobre os nossos bebês e crianças. Eu viajei 400 quilômetros quase, para vir conversar com o senhor, e agora há pouco me ligaram que mais um bebê morreu por não ter vaga de neonatal. Não deu tempo, 4 horas esperando. Agora recebi a ligação. A família está em prantos, e isso acontece em todo o Brasil. E a gente vem falando sério, e ninguém nos escuta. A gente já denunciou na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul diversas vezes, e a gente fica triste, porque o meu filho quase morreu, começou por ele. Mas já são mais de 100 ações judiciais que nós já entramos, mais de 13 bloqueios no estado, mais de 87 bebês que ajudamos a salvar, mas muitos não dá tempo de chegar até eles. E eu queria que o senhor abraçasse essa causa, que mostrasse para o Brasil que os bebês, as nossas crianças também faz parte desse país. E tão esquecido, nós precisamos urgente dos hospitais regionais da criança, não só no Rio Grande do Sul, em vários, não só ficar concentrado nas capitais. A saúde infantil no Rio Grande do Sul está pedindo socorro. Muito obrigado. Obrigado. Quanto custa a proposta? Como a proposta para o hospital? Como custa para você ter UTIs neonatal disponíveis de modo a atender a demanda? Uma UTI neonatal... No geral, quanto custa por ano? Por ano? Ou quanto você precisa de investimento em instalações físicas e material humano? Uma UTI neonatal, ela custa, na média, de 2 milhões para fazer ela e mais 3 milhões para equipar ela. E para manter o custeio, entre 350 mil e 400. Só que ela vai atender mais de 40 municípios. E esses 40 municípios, né, às vezes tem um poder aquisitivo de impostos milionário, que chega muitos, juntando todos esses municípios, a mais de 50 milhões por ano. Eu estou fazendo essa pergunta porque é o seguinte, é óbvio que o que você está trazendo aqui é uma coisa necessária e óbvia. A questão é que no Brasil as coisas óbvias não acontecem. Aqui no Brasil, e no estado de vocês, no Rio Grande do Sul, vocês não têm dinheiro para investir em coisas básicas, que vão dar viatura decente para a brigada militar poder trabalhar, ou UTI neonatal para criança recém-nascida, porque o estado de vocês gasta com merda de maneira viciada. Vocês têm um dos piores funcionalismos públicos e dos mais caros do Brasil funcionando e operando aqui no estado. Vocês têm prefeituras absolutamente corruptas. E essa é uma das grandes realidades do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um estado que está quebrado. Só para vocês entenderem, ele entrou num regime de recuperação. E se não fosse a suspensão da dívida, da cobrança da dívida que aconteceu agora por conta das enchentes, o Rio Grande do Sul estava ainda dando calote. Então o Rio Grande do Sul está quebrado. Então quando eu falo disso, isso aqui é ultra necessário. Quando você fala dessas coisas, vem um fogo, vem uma raiva. Só que eu tenho que aplacar a raiva, porque é a mesma raiva que eu sinto da questão do crime organizado. Eu tenho que ir de maneira muito objetiva. Isso num período de um ano, você atender toda essa demanda, talvez de centenas de milhões de reais. E nós vamos ter que tirar de alguém esses centenas de milhões de reais. Aí volta pra minha resposta que eu dei pro rapaz que perguntou do lado. Tem que fazer, mas eu vou ter que achar o dinheiro. E como é que eu vou achar o dinheiro? Eu vou ter que cortar. E vocês todos, e eis o problema, vocês todos têm que atuar de modo a enfrentar na área da despesa todos os absurdos do Estado brasileiro. Este é o grande absurdo. Vai faltar dinheiro para UTI neonatal para criança? Sim. Vai faltar dinheiro para viatura de polícia? Sim. Vai faltar dinheiro para tudo, porque nós estamos pagando super salário de juiz, super salário de promotor, nós estamos pagando uma máquina pública colossal. Aqui no Rio Grande do Sul tem muitos municípios que são insustentáveis e deveriam se fundir também com prefeitos e vereadores absolutamente inúteis. Então a tua luta, que é correta, é uma luta conexa com as demais. E eu falo isso para todo mundo. Você que vai concorrer também traz essa bandeira, fundamental e fenomenal. Agora mescle este tema com todos os outros que a gente falou, porque o problema do Brasil e do Rio Grande do Sul é sistêmico.
Você não tem dinheiro no orçamento, e eu não consigo imaginar a crueldade do governador em querer negar o investimento nessa área. Seria crueldade pura e simples. Agora, Renan, o governo do Eduardo Leite, né, ele faz uma crueldade com a gente. Como que um governo me gasta 200 milhões por ano em publicidade para ele e não tem para fazer UTIs, abrir UTIs neonatais no Rio Grande do Sul, que ia salvar milhares de crianças. Então, meu amigo, dinheiro tem, não só tem. É mal colocado. Olha, eu vou discordar de você. Eu vou discordar de você. Porque as coisas não são tão simples. Porque se fosse tão simples, as coisas seriam resolvidas. E olha só, eu concordo com você. Eu já encampei a sua proposta. Agora eu quero, mais do que encampar e fazer um marketing, que eu posso pegar a tua camiseta, vestir aqui e falar, tamo junto pelos bebês. Todo mundo ia me aplaudir. Eu vou avisar, não é tão simples assim. Nunca é tão simples assim. Não é que o dinheiro está fácil. Para você arrumar 1 centavo de dinheiro, você vai ter que, igual eu falei agora no evento, você vai ter que tomar de alguém. Você vai ter que tomar de algum grupo de pressão. E o dinheiro, deixa eu explicar, ele aumenta todos os anos porque os gatilhos do aumento do gasto são automáticos. Todos os gatilhos de aumento de aposentadoria são automáticos. A reforma fiscal que nós vamos fazer no final do ano, no Brasil, se Deus quiser nós vamos vencer, nós vamos fazer, vamos tocar isso, é a reforma que vai resolver esses gatilhos, para que comece a sobrar dinheiro, mas eu vou ter que brigar com muita gente. Eu só quero dizer uma coisa, nunca é fácil, e o Estado brasileiro não é que ele não tem o dinheiro, ele não quer sequer dispor de mexer nos privilégios dele para fazer com que as coisas pequenas e necessárias aconteçam. O que você está propondo é o básico. Não há como uma pessoa em sã consciência discordar do que você disse aqui. Eu conversei com brigadianos, mesma coisa sobre a ausência total e completa de equipamentos. Eu estou que vocês têm 13 facções criminosas aqui no Estado. Agora, a briga tem que passar necessariamente em entender quem é o seu inimigo. Conheça o seu inimigo. Quem é o inimigo do gaúcho? O maior inimigo do gaúcho hoje são os grupos de pressão que tomaram o estado do Rio Grande do Sul, a ponto dele, que antigamente era o 4º estado do Brasil, hoje ele perde para o Paraná em PIB, no conjunto, e já vai perder para Santa Catarina. Vocês migram para Santa Catarina. Vocês são um estado de retirantes. Saibam disso. Vocês são um estado que fracassou. E vocês têm um inimigo, que são esses grupos de pressão. E existe uma correlação direta entre esses grupos de pressão e o drama das crianças. O drama dos bebês. Conte conosco nessa luta. Agora, eu te coloco sempre um desafio difícil, porque essa causa, ela mobiliza. Agora, mobilize ela e saiba quem vai se mobilizar contra você. E quem vai se mobilizar contra você, às vezes você nem vai saber quem é. Às vezes é um sindicato dos promotores do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Às vezes é um sindicato de professores do funcionalismo do Rio Grande do Sul. Às vezes é um agente político obscuro. Esses caras trabalham com vocês, porque vocês estão num estado quebrado. Estado absolutamente quebrado. E mais, não só ele está quebrado, como o governo federal está quebrado. Se eu dissesse para você, assim, eu vou fazer isso agora tudo no Brasil inteiro, porque eu vou ganhar. Eu vou precisar fazer essa reforma antes. Eu vou precisar fazer essa reforma que eu falei antes. Eu vou precisar resolver as contas públicas do Brasil antes. O maior ato de amor que nós temos que fazer para o nosso país é cortar as despesas dos privilegiados que quebraram o nosso país. E é isso que vai permitir que políticas como a sua funcionem. Essa é a resposta que eu posso te dar. Toda outra resposta eu seria um picareta se eu desse, falando que tudo seria fácil. Obrigado. Aí, cara, eu e ele temos uma questão importante para resolver, tá? Lá em casa. Que é, ele já mexe comigo, né, cara? Ele fala, cara, se a gente conseguir converter a tua mãe pro Missão, porque ela é uma bolsonarista ferrenha. Na última campanha, os outdoor que tu vê aí do Bolsonaro na cidade, ela fez vaquinha, ela correu atrás, e ela é uma bolsonarista. Como, aí concordo com o que tu falou antes, acho que o nosso trabalho é virar, né, esses votos, cada pessoa que a gente converte vai ser o nosso resultado é vezes 2, vezes 3, é muito importante. Como que a gente fala com esse pessoal teimoso que tu falou, pra gente tentar realmente converter esse voto, pra gente, especialmente quando o argumento deles é existiu uma guerra que era Bolsonaro, na última campanha Bolsonaro contra o Lula, e a gente entendia, né, que o grande problema do Brasil sempre foi o PT. O PT é um problema que está inserido, e no momento que a gente tinha uma oportunidade de tentar derrubar o PT, o Missão se colocou, o MBL se colocou contra o Bolsonaro, em teoria valorizou para o PT se eleger, mas eles argumentam isso, o MBL ajudou o PT a ficar firme no governo, mais um ano ganhar uma eleição. Como com esse tipo de pessoa que argumenta isso, a gente pode converter? Que são esses teimosos. Eles vão buscar motivos
para se manter e tentar justificar um voto no Bolsonaro, porque eles ainda acreditam que realmente eles são quem vai derrubar o PT. Bom, simples. Essas pessoas, elas estavam erradas em apoiar o Bolsonaro em 2022. A coisa já começa nisso. Elas, se são pessoas que têm um código moral estrito, não deveriam ficar apoiando e se submetendo à humilhação de defender ladrão e picareta no meio da rua, como fizeram em 2022. Elas estavam objetivamente erradas. E houve oportunidades. O Sérgio Moro pintou como candidato, chegou a bater 11% no final de 2021. Por que essas pessoas vão procurar o Sérgio Moro? O problema não é lutar contra o PT para essas pessoas. O problema é essas pessoas que elas amam o Bolsonaro. Elas topam perder como o Bolsonaro. Não é sobre o PT para elas, é sobre o amor que elas têm pelo Bolsonaro. O amor porque elas têm pelos erros do Bolsonaro. Quando foi dada a ela uma oportunidade, que foi quando o Moro se colocou como candidato, elas falaram, não, eu quero o capitão. O mesmo capitão que agiu como um retardado na pandemia. O mesmo capitão que estava no meio daquele ano de 2021 com um escândalo de corrupção envolvendo Bíblia, superfaturamento de material escolar e barra de ouro. O mesmo Bolsonaro que destruiu a PEC do teto, estourou o teto várias vezes e permitiu que o escândalo do Banco Master estourasse com uma MP que permitia crédito consignado, inclusive a Bolsa Família. Esse era o presidente que eles estavam defendendo. E que depois perdeu uma eleição e mandou toda essa turma pra frente do quartel. Nós não erramos em nada. Em absoluto. Nunca deixem alguém falar que a gente estava errado sobre isso. Tanto nós estávamos certos que o PT chegou ao poder por culpa dos Bolsonaro e o PT, enfrentando os Bolsonaro, ganha dele novamente. Nunca erramos. Assim, sempre fiquem indignados quando alguém falar isso pra vocês. O nosso caminho sempre foi muito mais corajoso e dessa vez a gente tem condição de propor a nossa candidatura. Isso é um preâmbulo que eu tô te falando. O que fazer? Lembra que eu falei? Primeiro vamos buscar os 10%? Primeiro busque quem eu preciso agora. As pessoas de 35 a 45 anos. Essas são as pessoas que nós precisamos virar agora. As de 35 a 45 anos. Passou de 10, 11, 12%, você vai ver que essa turma mais velha vai começar a lidar com o cálculo. São pessoas que entendem o cálculo. Ó, não dá. Ih, Flávio vai perder. Flávio vai perder. Não vai dar para defender. Aí elas vão procurar uma alternativa. Elas vão precisar procurar uma alternativa. Essas pessoas topavam ir até o fim e ia perder com o capitão Bolsonaro. Sabe por quê ainda? Porque no fundo elas achavam que ganhando ou perdendo na urna, ele iria juntar os militares e ia fazer uso do artigo 142. Elas achavam que ia ter uma espécie de uma prorrogação, que o jogo ia para os pênaltis ali. Ia passar a eleição, o Bolsonaro e os militares iam cuidar do patriotismo de uma invasão ao TSE. Agora eles não têm essa aspiração. Agora eles precisam ganhar as eleições. Então o espírito deles não é o mesmo. E a devoção que eles têm ao Flávio nem existe. Eles chamam devoção ao pai dele. Então onde está a vitória? Como diria... como faz para comer um elefante, né? Comer assim, literalmente. Pelo amor de Deus, não pensem em coisas erradas. É por pedacinho por pedacinho. O primeiro pedacinho era montar um partido, o segundo era bater 1%, o terceiro era passar os governadores, o quarto é bater os 10. Os 10 vai plantar a dúvida da viabilidade. E é aí que eles vão estar amaciados. E você marinou eles antes de botar para assar. Ali que vai o processo vai ser facilitado. Então, antes de tudo, pedaço por pedaço, foquem agora no público de 35 a 45 anos. Essa é a demografia que a gente tem que buscar agora. A de 16 a 24, de acordo com a Atlas, estamos com 40%. A de 25 a 35, nós estamos com 20%. Ainda tem muito a crescer. 18 a 20%. E a de 35 a 45 já cai, sabe, para 2%. É aqui agora que nós temos gente a buscar. É aqui que está o jogo. Essas pessoas, elas não estão, vamos dizer, com a mente corroída pelas mentiras do bolsonarismo. Essas pessoas de 35 a 45 anos não tinham tempo de ficar em casa o dia inteiro como os aposentados, assistindo, sei lá, canal Auriverde, Rodrigo Constantino Show. Elas não tiveram tempo. Elas tomam decisões pragmáticas. Então vire elas primeiro e você verá as pessoas 60 a mais cada vez mais abertas a conversar. Porque a campanha será implacável. Elas verão os números, elas verão na rua que o Flávio não funciona, elas verão os escândalos e elas vão procurar uma alternativa. E nós vamos dar alternativa. Se você tem vontade de montar um canal de cortes para ajudar a divulgar as ideias do MBL e da missão, eu tenho um treinamento 100% focado mostrando como você pode sair do zero sem saber nada de edição, thumbnail, até você monetizar um canal de cortes e além de estar ajudando no projeto, também ser remunerado por isso. No mês de maio, por exemplo, o canal Inevitável Cortes faturou mais de 30 mil reais apenas de AdSense. O Felino Missionário e o Missão Avança, ambos fizeram mais de 1 milhão de visualizações e faturaram acima dos 14 mil reais. E se isso te
interessou de alguma maneira, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo, ou então ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da sua tela agora, onde eu vou te explicar de maneira mais detalhada como você pode começar o seu próprio canal de cortes. Gostou deste corte? Então deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim você não perde os próximos vídeos e ajuda o Brasil Politizando a levar mais informação e debate para cada vez mais pessoas.